Abrindo as Escrituras, um canal onde você encontra consolo, exortação e encorajamento, tendo como fonte a Palavra de Deus, com o pastor Wander. Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um Abrindo as Escrituras. E o tema desse dia é Vencendo o Medo. O texto se encontra para nossa reflexão em Salmo 49, versículos 8 e 9, que nos diz assim: O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. A sepultura parece estar preparada para receber a todos, mas nunca os manterá para sempre aprisionado nela. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer, tornando as primícias dos que dormem. E a certeza de que todo cristão ressuscitará de igual forma em sua vinda gloriosa. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, os versículos de número 20 ao 24, diz assim: Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Repare que a ressurreição tem uma sequência, sendo Cristo o primeiro e depois todos os salvos quando ele voltar. Enquanto o texto de Salmo 49 afirma que ninguém pode pagar o resgate para não ir para a sepultura, em Cristo, muitos que estiverem vivos na sua volta não conhecerão a sepultura. O mesmo apóstolo Paulo, na mesma carta e no mesmo capítulo, diz assim no versículo 51, Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, que tivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. O consolo para o apóstolo João, com a fala de Jesus, não tenha medo, está ligada à esperança de todo verdadeiro cristão, a vitória sobre a morte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho do Homem se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois, assim disse o Senhor ao apóstolo João, no primeiro capítulo
no versículo 19 de Apocalipse. Parte do que João viu dizia respeito aos acontecimentos do seu tempo, e parte seria futuro. Nas cartas às igrejas ele descreve coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam no futuro, promessas de bênçãos para os vencedores e punição para os perdedores. De que lado nós estamos ou queremos estar é o que importa. Para os cristãos daqueles dias, isso indicaria que eles deveriam se posicionar, isso é, definirem a sua posição espiritual. Hoje não é diferente. Diante da indecisão de Israel, Josué fez um apelo que serve de exemplo para os cristãos de todos os tempos. Se encontra em Juízes, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos se encontram em cima do muro quando o assunto é vida espiritual? Enquanto isso, o medo e o temor invade o coração de muitos que não têm uma esperança certa e uma convicção de que quando a morte chegar, será apenas um passo a mais para sair desse mundo, para estar com Cristo eternamente, num mundo muito melhor do que esse. Somente Cristo é capaz de nos garantir a vitória sobre a morte. Então decida agora e não tenha mais medo. Não temas. O Senhor que venceu, que ressuscitou e que vivo está, é o que se revelou a João e que continua revelando aos corações de todos quantos têm dado ouvido à sua palavra. Que Deus possa trazer ao seu coração paz, conforto e remoção de todo o medo. Vamos orar. Querido e eterno Deus, que o Senhor possa contemplar a vida de cada um que nesse momento o Senhor ouviu essa palavra. Quem sabe, Senhor, no seu coração ainda paira o medo, uma insegurança com relação, Senhor, ao futuro espiritual, ao que virá depois da partida deste mundo. Quantos parecem ignorar uma realidade, a morte, mas ela chega e chega para todos. Mas somente o Senhor Jesus foi capaz de vencer a morte e dar àqueles que nele crê uma certeza de vida eterna. Que o Senhor possa operar na vida de aqueles que ainda estão indecisos, para que possam abrir o coração para o Senhor e alcançar em Cristo Jesus a convicção certa de uma vida eterna. Como o Senhor Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. O Senhor deu prova de que é o Senhor da vida. Então, Senhor, remova o medo da morte. Remova o medo desse coração. Traz paz, traz alento, traz, Senhor, convicção e fé. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.